Capítulo 12 Jogo da Coroa 2 Você tem um momento. Claro, capitão. Kim Do-kwan respondeu prontamente, seus olhos se voltando para o machado que o Wilk estava segurando. Seus movimentos melhoraram. Sim, bem, esses caras eram um pouco durões. O Wilk era o único aventureiro entre o acampamento que conseguia solo um minotauro. Embora Lee Jae-sung fosse forte, e com seu grande escudo kite ele pudesse sobreviver a um mano a mano se mantendo na defensiva, isso era tudo. Cada um tem seus limites, e somente superando-os é que se pode sobreviver neste lugar. Os últimos 40 anos de Wilk estavam longe de ser uma navegação tranquila. Se alguma vez ele se sentisse complacente com seu nível, um novo desafio aparecia e o levava à beira do desespero. Cada dia era como um pesadelo. Ainda assim, ele tinha uma forte força de vontade que lhe permitia superar qualquer obstáculo. Levante sua arma, vou lhe dar algumas dicas. Claro. Kim Do-kwan aceitou rapidamente, levantou-se e ergueu seu machado de 2 gumes. Testá-lo eu mesmo é a melhor maneira de conhecê-lo. Como ele passou tantos anos no campo de batalha, ele conseguiu compreender rapidamente o caráter do oponente. O Wilk pensou nas palavras de um lorde com quem duelou no passado. Responderei suas perguntas com minha espada. Pensando de novo naquelas palavras, ele só conseguiu suspirar em concordância. Isso significava que não se podia se incomodar em explicar com palavras vagas. Ainda assim, sua sabedoria não ajudou, já que ele havia caído em sua espada. De qualquer forma, ações falam mais alto que palavras. Não importa o quão cuidadoso você seja com a forma como fala, a verdadeira natureza de alguém eventualmente será revelada por suas ações. Quanto mais perigosa a situação, mais provável que isso seja verdade. Uau! Enquanto o Wilk balançava o machado ilusório do Capitão Minotauro, os olhos de Kim Do-kwan se arregalaram de surpresa. O Wilk havia ativado seu efeito ilusório, deixando para trás uma imagem residual. Olá! Do-kwan fez o melhor que pôde para se defender do ataque de Wilk. Ele também podia sentir a intenção assassina escorrendo da lâmina do machado. Temer. Seu corpo inteiro ficou congelado e ele involuntariamente deixou escapar algumas lágrimas, mesmo sabendo que outros estavam observando. Este é o verdadeiro poder. Era o que ele ansiava há tanto tempo. O Wilk estava fazendo coisas que pareciam impossíveis. Mesmo sabendo que já tinha estado ali antes, ele ainda estava em outro nível. Quero que ele me reconheça. Ele não estava pensando em mais nada, apenas que queria provar seu valor para esse homem diante dele. Do-kwan forçou seus olhos e forçou seu foco ao máximo, enquanto ele conseguia defender vários ataques de Wilk. Assim que percebeu uma abertura, ele até tentou um contra-ataque rápido. Ele tem um bom espírito de luta. O Wilk pensou consigo mesmo enquanto examinava o lutador diante dele. Embora parecesse bastante emotivo, ele não era fraco. Uma luta primitiva, talvez ele estivesse simplesmente tentando corresponder às suas próprias expectativas. Ele não parece alguém que me trairia facilmente. Embora ainda precisasse ficar de olho nele, ele estava bastante confiante em sua avaliação. Intuição do monarca. Era raro ele deixar de perceber uma ameaça. Já chega. Ouvindo essas palavras, Kim Do-kwan deixou seu machado cair. O suor escorria por sua testa e sua exaustão era clara. No futuro, use esta arma, a sua não parece tão boa. Obrigado. Kim Do-kwan agarrou o machado que lhe foi dado com uma expressão chocada. Os aventureiros próximos que estavam assistindo à troca não conseguiram esconder seus ciúmes. Arrém. Atenção a todos. Enquanto todos se acalmavam, Ma Guangpyo saiu da multidão. Ele segurava um cartão vermelho do megafone na mão. Acho que atualmente faltam membros em nosso acampamento, já que já perdemos metade de nossos números originais. Por que não usamos este megafone para atrair outros aventureiros? Usando um cartão megafone, era possível enviar mensagens de texto para qualquer aventureiro em um raio de 100 metros. Claro que isso não era tão impressionante, mas esses cartões podiam ser empilhados infinitamente. Combinando 10 deles, o raio se tornaria 1 quilômetro. Também não havia restrições quanto à quantidade de megafones que alguém poderia comprar, desde que tivesse moedas antigas suficientes. Essa é uma boa ideia, mas como você diz às pessoas como nos encontrar? Não há pontos de referência ou direções claras. Por que não decidimos onde nos encontrar? Pode ser a entrada da Vila dos Goblins ou a rocha gigante perto do habitat do lobo-guará.
Ambos devem funcionar bem, já que são facilmente acessíveis e o nível de perigo é baixo. Alguns aventureiros estavam preocupados. Embora fosse melhor ter mais pessoas, se algo desse errado, eles poderiam sofrer uma invasão como a que aconteceu na outra noite. O que você acha, Shun Wilk? Você está aqui há mais tempo, então eu adoraria ouvir sua opinião. Eu não ligo. O Wilk se virou, claramente desinteressado. Ma Guangpil, no entanto, não conseguiu conter seu sorriso, pois estava dentro de suas expectativas. Então vamos colocar isso em votação. Podemos considerar Shun Wilk como abstendo-se e decidir entre os líderes restantes, ok? Claro. Vamos fazer assim. Embora eles tenham sido forçados a formar grupos diferentes, a maioria dos aventureiros ainda seguiu Ma Guangpil. Durante todo o tempo em que Wilk esteve fora do acampamento, foi ele quem agiu como líder. Por isso, não foi surpresa que o resultado da votação tenha sido unânime. Vamos juntar 10 moedas antigas, caso contrário não conseguiremos contatar aqueles que estão muito distantes. Tenho 3 aqui, eles caíram de um monstro que matei recentemente. Temos 2. Os 2 líderes fizeram o melhor que puderam para cair nas boas graças de Ma Guangpil. Eles tinham medo de Ma Guangpil, que poderia decidir matá-los a qualquer momento. Nada mudou. O Wilk, que ele pensou ter morrido depois de ficar ausente por tanto tempo, de repente retornou. A princípio, ele pensou que isso atrapalharia seus planos, mas parecia que ele ainda tinha a iniciativa. Afinal, a opinião pública era contra o Wilk, pois sentiam que ele era um lobo solitário arrogante e egoísta. Só me dê um tempo e eu te alcanço em breve. Os megafones serão usados para atrair o máximo de sobreviventes possível, e então ele poderá começar seu plano de expansão. Quanto mais subordinados ele tiver sob ele, mais fácil será caçar monstros e sua posição estará segura. Agora só posso admirar você, mas em breve seremos iguais. Durante seu encontro com os outros 2 líderes, Ma Guangpil estava fortalecendo sua determinação. Enquanto isso, o Wilk estava simplesmente lendo um diário de aventureiro dentro de sua tenda. Li Jaesung entrou e perguntou. Você vai deixar que ele faça o que bem entender. Pode ficar bem barulhento se ele trouxer muitos forasteiros. Ele é apenas uma isca. Ao ouvir a resposta de Wilk, Li Jaesung não pôde deixar de sorrir. Você quer dizer? Você saberá em breve. O Wilk sempre foi do tipo que guarda as cartas no peito. Simplesmente não havia vantagem em revelar os planos tão cedo. Preciso obter uma coroa de prata. Embora ele não planejasse aumentar suas forças tão cedo, ele poderia aproveitar os esforços de outros. Tudo o que ele tinha que fazer era matar 10 indivíduos. Em sua mente, ele já estava pensando em quem ele deveria matar. Nos primeiros 7 dias, seu foco foi melhorar rapidamente sua força e encontrar itens-chave. Enquanto todos os outros aventureiros estavam confusos, ele monopolizou os melhores campos de caça. Mas, nos últimos dias, ele não precisou mais seguir o mesmo caminho. Afinal, isso era apenas um tutorial, então, exceto por algumas peças ocultas únicas, não havia muito mais que chamasse sua atenção. O Wilk estava tentando decidir no que eles deveriam se concentrar. O cenário ideal seria atrair muitos jogadores talentosos para o seu lado e então ajudá-los a crescer rapidamente. Claro, isso era apenas se fosse possível. A floresta primordial consistia em vários setores. Geralmente as pessoas seriam separadas de acordo com raça ou cultura e era quase impossível encontrar jogadores de um setor diferente. O único lugar onde eles poderiam se encontrar era perto do penhasco Trael, onde os ovos de dragão estavam escondidos, já que esta era de fato a intersecção entre todos os setores. Ainda assim, seria necessária uma sorte incrível, já que, além dele, outros não estavam cientes deste fato. Embora não fosse um problema no momento, mais tarde não haveria nenhum problema com relação à comunicação, pois havia um tradutor universal que operava em tempo real. Independentemente de quais línguas estrangeiras os outros falariam, você sempre ouviria em sua própria língua nativa. Por essa razão, o Wilk decidiu no que deveria se concentrar. Encontrando conquistas ocultas. Se você tiver sucesso em algo que o sistema julgou impossível, haverá recompensas significativas. Sem mencionar que isso ajudaria a qualificar-se para um trono divino. Somente aqueles que consistentemente excederam seus limites humanos tiveram uma chance de alcançar o reino dos deuses. Embora fosse uma meta um tanto abstrata, o Wilk sentiu que era seu melhor caminho a seguir.
Afinal, ele tinha 40 anos de conhecimento quando se tratava de conquistas. A coroa de prata deve ser minha prioridade. Para não se deixar levar pelo caos que se aproxima, era melhor se preparar com antecedência. Ma Guangpyo atrairá alguns sobreviventes, mas não será o suficiente para alcançar 10 líderes. Terei que trabalhar duro para encontrá-los mais tarde. Em uma situação em que os líderes estivessem constantemente tentando matar uns aos outros, seus números diminuiriam drasticamente. Sem mencionar que, a partir do 8º dia, redemoinhos negros apareciam aleatoriamente no céu, jogando zumbis na floresta. Portões abissais. Originalmente, eles eram os portões usados pela invasão das legiões demoníacas, que estavam sob o comando dos 72 reis demônios. Mas, como era o tutorial, apenas mortos-vivos de nível baixo apareciam. Mesmo assim, os zumbis eram bem problemáticos de se lidar. Se você fosse mordido por eles, a infecção se espalharia rapidamente por todo o seu corpo e, a menos que você fosse injetado com a vacina na primeira hora, você se transformaria em um deles, assim como em tantos filmes. As vacinas vinham na forma de seringas e só podiam ser obtidas dos suprimentos diários, então os aventureiros que não tinham um acampamento base estavam em alto risco. Isso só fez com que as batalhas pelos acampamentos base restantes se intensificassem. Por isso, no dia em que o jogo da coroa começou, era favorável agir rapidamente. Olá amigo, você veio depois de ver a mensagem. Um homem que parecia um gangster apareceu diante de Wookie. Ele usava uma armadura de couro bastante desgastada e empunhava uma faca kukri. Isso mesmo. Desde que a General Goods Store entrou no ar, aventureiros estavam recebendo muitas mensagens. Outros também tiveram a mesma ideia que Ma Guangpyo e queriam formar grupos grandes ou encontrar membros suficientes para eleger um líder. A mensagem que o homem falou era sobre o último. Você está sozinho? Isso é realmente lamentável, mas você não é o único. Eu também vi vários dos meus colegas serem comidos na minha frente. Os minotauros adoravam se banquetear com carne humana, então, ao conquistar um acampamento base, um suntuoso buffet acontecia. Às vezes, se estivessem realmente morrendo de fome, eles até comiam humanos vivos que tinham sofrido ferimentos graves no campo de batalha. Quantos estão no seu grupo? Bem, é difícil falar sobre isso, porque você não me segue primeiro e eu o guiarei até o nosso ponto de encontro. Ele estava agindo com muita cautela na frente de um estranho, então o Wookie simplesmente assentiu e seguiu em frente. A propósito, meu nome é Oseokijo, e você? Eu sou Shun Wookie. Oseokijo se virou para olhar para o Wookie. Meu amigo, não precisa ser tão formal, tente ser mais amigável. A atmosfera no acampamento é muito fria, pode levar a conflitos internos. Ao que o Wookie nem se deu ao trabalho de responder, fazendo Oseokijo suspirar. Você deve ter tido uma experiência realmente ruim. Eu entendo, você provavelmente também está preocupado com sua família ou namorada. Sinto muito por ser desconsiderado. Na verdade, nenhuma das duas coisas. Minha família morreu em um acidente de avião quando eu estava na faculdade e minha namorada nas mãos de pessoas más. A atmosfera entre eles rapidamente se tornou estranha. Tentando quebrar a tensão, Oseokijo soltou algumas tosses. Desculpe-me por ter tocado no assunto, não sabia que você tinha um passado tão difícil. De qualquer forma, nossa situação é ótima, então podemos encontrá-los em breve. Este local de encontro ainda é longe. Ouvindo sua pergunta, Oseokijo parou. Um brilho fraco foi emitido do anel de safira em sua mão direita. Ah, isso é. Oseokijo então fez um sinal com a mão para alguém, e uma flecha voou dos arbustos, indo direto para a cabeça de Wookie. Suíço. No entanto, Wookie casualmente inclinou a cabeça para o lado, evitando-o como se isso fosse esperado o tempo todo. O que? Os olhos de Oseokijo se arregalaram de surpresa. Não parecia que ele estava me descobrindo. Que tipo de monstro você é? Esse tipo de esquiva era simplesmente impossível, a menos que a agilidade fosse monstruosamente alta. Isso mesmo levando em consideração que ele estava esperando a emboscada. Não pensei muito nisso. Só imaginei que no máximo você teria alguns aventureiros fracos escondidos na floresta. Aspas. Oseokijo deu um passo para trás e levantou sua faca kukri. Ao mesmo tempo, inúmeras flechas surgiram dos arbustos, indo em direção ao Wookie. Sinceramente, eu não esperava que você sobrevivesse à batalha no vale.
Nós o cercamos e o superamos em número, com poucos lugares para se esconder. Então, quando o vi novamente no continente ETH, fiquei bastante surpreso. O Wilk continuou a falar sem hesitar enquanto todas as flechas eram bloqueadas por uma barreira invisível que ele havia invocado. O sargento Kang e Jang Taeseok eram uns fracotes comparados ao seu grupo. Eles pelo menos cometeram crimes por dinheiro, não matando ou torturando como vocês. O que você está falando? O Seok-Jou não conseguiu evitar de deixar escapar, completamente confuso com o que estava acontecendo. Parecia que o cara diante dele estava falando sobre o futuro como se estivesse intimamente ciente disso. Normalmente ele teria rido rapidamente de tais palavras, mas considerando a situação ele prestou bastante atenção. Após a morte dela, me arrependi profundamente de não ter eliminado todos vocês quando tive a chance. Pare de falar besteira, você, nos mate. Pegue isso. O Seok-Jou gritou enquanto ele explodia com sua mão esquerda, enviando um raio. Um sorriso de vencedor em seu rosto. Ele não imaginaria que eu pudesse usar magia. Aquele escudo dele só nega ataques físicos. Ele já tinha visto um que agia de forma similar antes. Mesmo que ele fosse capaz de bloquear magia, seu Spirit Stat teria que ser absurdamente alto para bloquear esse ataque, porque ele tinha investido pesadamente em inteligência. Shakaak. Mas isso era apenas a fantasia de Seok-Jou. O efeito da Rainha Estrela Serpente Fantasma apareceu, absorvendo o raio e imediatamente o carregando para a mão esquerda de Wilk. Naquela época eu tinha alguma dificuldade em lidar com seus ataques mágicos, mas as coisas são diferentes agora, estou completamente preparado. O Wilk falou confiantemente enquanto encarava o Seok-Jou. Um marcador vermelho e uma coroa apareceram acima de sua cabeça. Desta vez não terei arrependimentos. Corvo Carmesim. Eles eram um grupo de bandidos que se tornou notório em todo o continente. Embora as grandes organizações tenham se unido para erradicá-los, alguns deles escaparam por entre os dedos, o que sempre foi um arrependimento dele. O Wilk então se virou para olhar o grupo de arqueiros na floresta.